Sabe aqueles filmes de terror que logo no começo soltam a frase baseado em eventos reais? Então, isso tem um poder único de dar um arrepio a mais, né? A simples ideia de que aquilo na tela talvez, só talvez, tenha acontecido de verdade já deixa tudo muito mais assustador. Essa frase é sem brincadeira uma das melhores jogadas de marketing do cinema de terror. Porque na hora já planta aquela sementinha da dúvida na cabeça da gente. Aquele medinho de e se aconteceu mesmo? O filme deixa de ser só um filme e vira uma possibilidade real. E isso é apavorante. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai investigar aqui. E para fazer isso, vamos mergulhar fundo na história por trás de um filme bem famoso por essa fama, Evocando Espíritos de 2009, ou, no título original, The Haunting in Connecticut. Ok, para começar, vamos entender direitinho qual foi a premissa do filme e como ele se vendeu como essa história real. E olha, funcionou que foi uma beleza. O filme foi um baita sucesso de bilheteria e o motivo principal era esse: a promessa de uma experiência de terror baseada em fatos. O pessoal correu para os cinemas querendo ver esse pesadelo que, supostamente, alguém viveu de verdade. Beleza, agora vamos entrar na história que o filme conta, a narrativa que tirou o sono de muita gente. A história já começa com uma carga emocional muito pesada, sabe? É uma família que já está passando por uma situação terrível, lutando contra uma doença e tudo que eles querem é um pouco de paz. A gente já cria uma conexão imediata, é o cenário perfeito para todo mundo se compadecer. E aí que vem o primeiro baque na história. A casa, que era para ser um refúgio, na verdade tinha um passado bem sinistro. Era uma antiga funerária. E o pior, o porão que o filho Matt escolhe para ser seu quarto era justamente o antigo necrotério. A partir daí já dá para imaginar, né? Daí para frente, o negócio só piora. O filme vai numa crescente de eventos paranormais. Começa com as visões horríveis do Matt, depois a família descobre que o antigo dono da casa não só embalsamava corpos, mas também praticava necromancia, umas coisas bem macabras, e tudo isso leva a um clímax de puro desespero, com fogo e tudo mais. E o final? Bom, o final é bem coisa de filme mesmo. Depois que a assombração acaba, a casa é purificada, as almas são libertadas e, o mais inacreditável de tudo, o câncer do Matt simplesmente some. Um final super dramático para uma história que foi puro terror. Certo. Agora vamos sair um pouco do filme e entrar na parte da vida real. Ou o que dizem ser a vida real, né? A famosa investigação do casal Warren. Então, a história que inspirou o filme é a da família Snedeker. Tudo começa em 1986, quando eles afirmam que estavam sendo atormentados por fantasmas na casa deles. E quem eles chamam para resolver? Ninguém menos que Ed e Lorraine Warren. O caso ficou super famoso, principalmente depois que virou um livro. E as alegações da família são praticamente um roteiro pronto de filme de terror, muito parecidas com o que a gente vê na tela. A história oficial contada pelos Snedekers e confirmada pelos Warrens tinha de tudo. A casa que era funerária, os rituais proibidos, uma entidade maligna e, claro, um exorcismo para limpar tudo no final. Mas é agora que a gente chega na parte mais curiosa. Como é que essa história real foi construída e foi parar no papel? Pois é exatamente aqui que a narrativa toda começa a ficar bem complicada. Quando a gente começa a puxar esse fio para descobrir o que é verdade e o que não é, as coisas ficam bem turvas. Para entender essa confusão toda, tem uma pessoa que é fundamental, o autor do livro. Um cara chamado Ray Garton. Foi ele que os Warrens chamaram para pegar todos os relatos da família e transformar numa história coesa e, claro, bem assustadora. E é aí que vem a bomba. Anos depois, o próprio Garton veio a público e basicamente jogou um balde de água fria em tudo. Ele contou que enquanto escrevia o livro, ele percebeu que as histórias da família não batiam, sabe? Tinham várias contradições. E quando ele questionou o Ed Warren sobre isso, a resposta que ouviu foi essa aí. Usa o que funciona e inventa o resto. Só faz ficar bem assustador. Ou seja, a ordem era para criar uma boa história de terror e não necessariamente contar a verdade. E não foi só o Garton, não. Vários pesquisadores céticos foram atrás desse caso e as conclusões deles foram bem diretas. Basicamente, eles não acharam prova nenhuma de que algo sobrenatural realmente aconteceu ali. Pelo contrário, eles apontaram que parecia existir um padrão nas histórias ligadas aos Warren. Elas sempre eram um pouco aumentadas, sabe? Para dar mais impacto dramático. Bom, então a gente tem o fato, a ficção e o filme. Com a verdade da história sendo tão questionada, qual foi o resultado final de tudo isso no fim das contas? Olha, a recepção do filme foi uma coisa bem curiosa.
Um verdadeiro dois pesos, duas medidas. De um lado, a crítica especializada detonou o filme. Chamaram de genérico, cheio de clichê, previsível. Mas do outro lado, o público? O público amou. A galera não estava nem aí para a crítica. O selo de história real falou muito mais alto. E os números não mentem, né? O sucesso financeiro foi absurdo. Pensa só, o filme custou 10 milhões de dólares para ser feito, um orçamento até que baixo, e arrecadou quase 79 milhões no mundo todo. Foi uma aposta comercial que deu muito, mas muito certo. E o sucesso não parou nos cinemas. Quando o filme saiu em DVD e Blu-ray, vendeu 1,5 milhão de cópias só na primeira semana. Foi o mais vendido. A história realmente fisgou o pessoal, mesmo em casa. No fim das contas, o caso de Evocando Espíritos é um exemplo perfeito do poder de uma boa narrativa. A alegação de ser baseada numa história real provou ser muito mais importante do que a própria realidade dos fatos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Para pensar mesmo, no mundo do entretenimento de terror, onde o que a gente busca é o susto, o arrepio, a verdade realmente importa tanto assim? Ou será que uma história que aterroriza de verdade já cumpriu o seu papel? Fica aí a reflexão.